fique tranquilo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Dentro disso, eu resolvi trazer uma série de palavras nesses dias sobre intimidade com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava lendo, eu estou numa leitura sobre o livro de João. Hoje eu estava lendo alguns capítulos do livro de João. E lendo o livro de João, eu fiquei extremamente preocupado. Extremamente assim. Quando eu terminei a leitura hoje, eu peguei e fiz uma oração. Falei: Senhor, tem misericórdia de nós, não nos deixe ser como os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Os fariseus, eles tiveram o privilégio de ver Jesus. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus fazer milagres no meio dele. E até onde eu li, o último milagre que Jesus tinha feito no meio dos fariseus foi a ressurreição de Lázaro. Jesus vinha curando pessoas, Jesus fez multiplicação de pães, muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios. E a Bíblia fala ali, o apóstolo João narrando, ele fala que os fariseus, mesmo assim, eles não acreditavam em Jesus. Eles viram milagres poderosos que Jesus fez no meio deles. Eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Eles viram Jesus curar o cego. Eles viram Jesus levantar paralítico. Eles viram Jesus ressuscitar um morto que há 4 dias já estava enterrado, já estava lá 4 dias morto. Mas mesmo assim, eles não acreditavam em Jesus. E com isso, eu meditando nisso, meditando na palavra, e eu fiquei pensando no nosso tempo. Eu fiquei pensando hoje em dia. Sabe, muitas vezes tem muitas pessoas, existem pessoas que são como os fariseus. Estão na igreja, dizem que são de Jesus, dizem que creem em Jesus, dizem que amam a Jesus, estão com Jesus, mas não conhecem Jesus. E isso é terrível. Quando você está na igreja, quando você diz que é cristão, quando você, eu já me batizei, eu leio a Bíblia, isso. Mas quando chega na hora das dificuldades, na hora dos problemas, na hora de você enfrentar uma tentação, na hora de você enfrentar uma luta, na hora de você enfrentar uma dificuldade, na hora de você exercer a sua fé, na hora de você realmente mostrar que você conhece Jesus, às vezes a pessoa, como Jó diz, antes dele ter a experiência com Deus, Jó diz, sei lá, em Jó 42, Jó fala assim: olha, Senhor, antes eu não te conhecia de ouvir falar, mas depois que eu tive uma experiência com o Senhor, agora não, agora eu te conheço, porque eu ando com o Senhor. Então pode ser que tem pessoas que conhecem Jesus somente de ouvir falar, mas ainda não teve ainda a experiência de conhecer Jesus e você ter um relacionamento com Ele. Então isso me preocupou. E aí eu comecei nos discipulados a conversar com os irmãos e comecei a identificar também uma falha muito grande na vida com Deus. Porque assim, muitas vezes eu tenho ensinado para os irmãos sobre o seu tempo diário com Deus, o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional com Deus. Eu tenho incentivado aqui na igreja os irmãos a orarem, a fazerem orações em todos os lugares, em todo o tempo. Eu tenho incentivado os irmãos a orarem quando estão indo para o trabalho, a orarem no trabalho, a orarem quando estão na rua, a orarem em casa quando estão trabalhando, e isso e aquilo. É ótimo, eu vejo muitos irmãos fazendo isso, praticando isso. Glória a Deus se você faz isso. Se você vai trabalhar, vai falando com Deus. Glória a Deus se você lá no seu serviço, você está trabalhando, está falando com Deus, está na faculdade, está na escola, está em casa, em todo tempo você está falando com Deus. Glória a Deus, é isso aí mesmo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Mas isso não é o ápice da sua vida cristã.
Isso não quer dizer que está bom a sua vida cristã. Lembre-se que na sua vida cristã você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a palavra. Mas isso, você pode estar fazendo isso, glória a Deus, maravilha, mas isso não é o ápice da sua vida cristã. Tem um lugar mais profundo para você. Tem uma experiência muito maior do que somente orar. Você orar em todo o tempo é só o começo da sua vida cristã. Existe um lugar que é maior, é mais fundo, que Deus quer te levar para um lugar mais profundo. E muitas vezes nós nos acomodamos nisso. Nós nos acomodamos somente em orar, somente em ler a palavra, somente em fazer, cumprir. Muitas vezes nós estamos cumprindo como uma obrigação. O que eu quero levar você nesses dias é entender que Deus quer muito mais do que você ore. Deus quer muito mais do que você leia a palavra. Deus quer ter intimidade com você. O lugar mais profundo de Deus para você é o lugar de intimidade com Ele. O que é intimidade? Segundo o dicionário, intimidade é andar junto. Intimidade é você conhecer o profundo da pessoa. Intimidade é você não ter reservas. Aí eu posso te dar um exemplo do casal. Um casal, ele vive em intimidade. Um casal, eles podem andar juntos, estar separados, mas mesmo assim um está trabalhando, o outro está em casa, um está num lugar, o outro está no outro, mas eles mesmo assim eles conversam. Mesmo assim eles discutem sobre as coisas do dia a dia. E o ápice da intimidade de um casal é no quarto. Eles vão deitar e dormir juntos. Ali é o ápice da intimidade deles. Mas isso ainda não ilustra. O que pode chegar perto é a intimidade de um casal. Mas isso ainda não ilustra a intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Por quê? Porque a intimidade de um casal ainda não ilustra a intimidade que o Espírito Santo gostaria de ter conosco. Porque, embora um casal tenha intimidade juntos, durmam juntos na mesma cama, sem segredos, os corpos se encostando um no outro, mas mesmo assim, às vezes tem coisas que o cônjuge esconde do outro. Tem coisas no coração, muitas vezes, do marido que a esposa não sabe. Tem coisas, muitas vezes, no coração da esposa que o marido não sabe. Então, a intimidade com Deus é muito mais profunda do que a intimidade de um casal. Pode ser que num casamento tem coisas que o marido não conta para a mulher não conta para o esposo e fica escondido. Mas na intimidade com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, não tem como você esconder nada dele. Porque ele conhece o seu coração. Ele habita dentro de você. Sabe, dentro das igrejas hoje, a pessoa mais rejeitada, a pessoa mais desprezada, a pessoa mais que muitas vezes nós deixamos de lado, é a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós não entendemos quem é o Espírito Santo, e até nós cantamos aqui agora, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo. Você cantou isso aqui agora. Mas na realidade você conhece mesmo quem é o Espírito Santo? Você ama mesmo o Espírito Santo? Quem conhece o Espírito Santo quando canta essa canção, ele tem vontade de chorar? Quem ama mesmo o Espírito Santo quando canta essa canção, ele sente que o Espírito Santo está com ele. Então nós precisamos entender o que é intimidade. A intimidade com o Espírito Santo é o aspecto crucial da sua vida cristã. Muitas vezes temos negligenciado isso. Então eu quero ensinar você a andar em intimidade a partir de hoje com o Espírito Santo. E eu espero que você alcance essa intimidade, porque isso vai fazer uma diferença tão grande na sua vida cristã, na
sua vida natural, nos seus relacionamentos, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Isso vai fazer uma diferença tão grande. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Primeira coisa para você entender o que é intimidade com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vem morar, habitar dentro de você, dentro do seu espírito. Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? O que você precisa entender é que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo não é uma energia, que o Espírito Santo não é um poder. Então tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma força. Então quando você está sentindo algo jorrando dentro de você, algo mexendo, remexendo no seu interior, você acha que isso aí é o Espírito Santo. Aqui a Bíblia está falando do apóstolo Paulo e do Barnabé. Eles estavam orando, buscando direções do Espírito Santo na igreja de Antioquia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo determinou que eles descessem pela Seleucia e dali navegassem para Chipre. O Espírito Santo estava conduzindo o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé dentro da obra que ele tinha a fazer. Tem uma outra parte aqui que eles queriam ir para o lado lá do Oriente, e o Espírito Santo os impediu, não deixou com que eles fossem para determinada região. Sabe, da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. O Espírito Santo quer nos guiar, Ele quer ser o nosso guia, Ele quer nos direcionar para que eu e você tenhamos uma vida abençoada, para que eu e você tenhamos uma vida plena, para que eu e você tenhamos uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso não acontece? Qual foi a última vez que você recebeu uma direção do Espírito Santo para a sua vida? Qual foi a última vez que você teve uma direção e você falou assim: eu tenho convicção, tenho certeza que isso aqui foi Deus? Foi Deus que mandou eu fazer isso aqui. Então a intimidade com o Espírito Santo envolve a disposição de você obedecê-lo, de você aceitar ser guiado por Ele, receber direção dEle. Nós queremos bênçãos de Deus na nossa vida, nós queremos que Deus faça milagres na nossa vida, isso não é errado, mas nós não queremos e não esperamos e não buscamos por direção do Espírito Santo nas nossas vidas. E a intimidade vai gerar isso, vai gerar a direção do Espírito Santo. Talvez tenha coisas na sua vida, e eu falo de Deus para você nessa noite, às vezes tem coisas na sua vida que Deus já queria ter liberado, mas Deus não liberou ainda porque você ainda não parou para receber a direção que Ele tem para você na sua vida. Outra coisa importante, Hebreus capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes sua voz, passa aí, pode passar, não endureçais o vosso coração. Você sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque eles não ouviram a voz de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Deus está falando constantemente. Aleluia. Quero chocar você agora. Deus está falando com você a todo tempo, a todo momento. Aleluia. Ei, Deus nunca deixou de falar com você.
Em todo tempo Deus está falando, mas você é que muitas vezes não para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Olha aqui para mim. Ouvir a voz do Espírito Santo é necessário. Sabe, Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da palavra. Se você ler a Bíblia, você vai ver em determinados momentos Deus falando com você através da Bíblia. Quantos aqui já aconteceu isso? Você começar a ler, passar um versículo assim, você fala, opa, brota na sua mente assim, ó, pula na sua frente assim, ó, aquele versículo, aí você olha e fala assim, opa, Deus está falando comigo. Quantos já aconteceu isso? Levanta a mão, quero saber. Olha aí. Deus fala através da palavra, principalmente através da palavra. Deus também fala, a Bíblia diz que Deus fala através de profetas. Quantos aqui já receberam a profecia de alguém? Alguém chegou e entregou algo de Deus para você? Olha só, Deus fala através de profetas. Deus também fala através da natureza, acontecimentos da natureza. Deus fala através até de animais. Então Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de animais, Deus fala através da natureza. Mas a intimidade é Deus falando diretamente com você. A intimidade vai fazer você ouvir a voz de Deus diretamente. Tem coisas que Deus não quer usar um profeta para falar com você. Tem coisas que Deus não vai falar com você através da palavra. Tem coisas que Deus não vai usar uma mula para falar com você. Tem coisas que Deus... Você deixa de ser aquela pessoa nervosinha, estourada, gritona, brigona. Passa a ser uma pessoa mansa. Uma pessoa que é ponderada, não é estourada. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Você consegue dominar sobre a sua emoção. Você já viu pessoa que não consegue dominar as suas emoções? Toda dodóizinha. Não pode falar nada para ela que ela já fica chateada, fica brava, quer brigar, já chora. São pessoas que não dominam as suas emoções. Aí depois faz as coisas e se arrepende. Fala assim, não sei por que eu fiz isso. Por quê? Porque não tem domínio próprio. Não consegue dominar sobre a sua alma. Mas quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, você começa a dominar sobre as suas emoções. Você consegue dominar sobre a sua língua. Você consegue dominar sobre aquilo que você vai falar na hora do nervoso, na hora da raiva. Você vai falar e você fala, não posso falar isso. Não vou falar isso. Não vou fazer isso. Aí você faz que nem aquele louvor, que deu o Salmo 42, né? Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Você está doido para pular em cima e brincar, e bater, e xingar e fazer. Você respira e fala, aquieta minha alma. Fica quietinho, né? Quando você tem domínio próprio, você domina o pitbull que está dentro de você. O pitbull está solto, o pitbull está bem amarrado aí dentro de você. Olha para a cara do seu irmão aí, você tem cara que nunca tinha por aí. Você é cheio do Espírito Santo. E quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Olha aqui para mim. Quando você tem relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, o fruto dessa intimidade começa a brotar dentro do seu interior e você começa a ser mudado, transformado. Aleluia. Olha só, bota aí, versículo 22. Você começa a amar. Você se torna uma pessoa amorosa. Você se torna uma pessoa alegre. Aleluia. Tem gente
Deus, quer estar no meio envolvido com as coisas de Deus, mas não tem alegria. Não. Às vezes as coisas se tornam um peso na sua vida, porque falta alegria, porque a alegria é fruto do quê? Intimidade com o Espírito Santo. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de feliz aí. Se ela tem cara de alegre. Tem irmão que nem olha para o lado com medo. Só olha de rapaz dessa. Você é doido? Aleluia. Está faltando alegria. Está faltando alegria, está faltando intimidade com o Espírito Santo. Paz. Quantos discípulos estavam lá, dentro do barco, temendo pela morte? Os discípulos estavam dentro do barco lá, o barco quase tombando, eles lá se segurando para não morrer. Jesus estava o quê? Dormindo. Quem tem intimidade com o Espírito Santo no meio da tribulação, no meio da guerra, mesmo no meio da tribulação e da guerra, ele consegue sentir paz. Nada abala. Por mais difícil que seja a situação, ele ainda consegue deitar na cama e roncar. Ele não perde o sono por nada. Essa risada e essa aleluia é por causa da paz ou é por causa do ronco? Aleluia. Poderoso. As irmãs que têm marido que ronca, dá um glória a Deus aí. Não estou sozinho, graças a Deus. Aleluia. Tá vendo? Não é só eu, tá vendo? Mas eu não vou perguntar das mulheres que roncam. Olha só, fruto do Espírito, da intimidade com o Espírito Santo, é longanimidade. O que é longanimidade? Você tem uma paciência. Você é longânimo com as pessoas. Você tem misericórdia das pessoas. Você anda mais uma segunda milha com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa. Você dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Isso é longanimidade. Benignidade. Você procura, você enxerga o bem em todas as coisas. Você procura pagar o mal com o bem. Os seus pensamentos são pensamentos bons. Você não tem raiva de ninguém. Você não fica magoado com ninguém. Você não guarda coisas de ninguém. Você é uma pessoa do bem. Você é benigna. Você não consegue, você não retribui o mal com o mal. Você retribui o mal com o bem. A pessoa está te xingando, está falando mal de você, está fazendo coisa. Deus te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Aleluia. Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida. Aleluia. Aí você pode olhar e falar assim: ah, pastor, que isso? Porque está faltando intimidade com o Espírito Santo. Alguém consegue viver assim? Porque tem intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Bondade. Você é bondoso com as pessoas. Fidelidade. Você é fiel ao Senhor, fiel às pessoas. Então a intimidade com o Espírito Santo vai produzir isso na sua vida. Eu vou parar por aqui. Semana que vem eu continuo. Agora, eu vou falar hoje, eu vou falar semana que vem também. Como ter intimidade com o Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: como ter intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, reconhecendo que ele é uma pessoa. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo,
se relacionando com Ele. Ele é uma pessoa que habita dentro de você. Então você tem que ter um relacionamento com Ele. Terceiro, parar para ouvir a voz do Espírito Santo. E é onde está a falha, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer agora. É onde está a falha na sua oração. Porque você ora, você pede, mas você não para ouvir a voz do Espírito Santo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus nos dá uma direção para você ter intimidade com o Espírito Santo. Olha o que diz aí. Presta atenção aqui. Olha o que diz aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensa. Olha aqui para mim. Aqui tem um segredo. Jesus está falando, olha, tenha um lugar para você ter uma intimidade no seu tempo de oração. Primeira coisa que você deve fazer se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa ter um lugar para você se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Ei, olha aqui para mim. Jesus, ele tinha os lugares aonde ele parava para se encontrar com o Espírito Santo. Jesus, ele subia no monte. Você vai ver na Bíblia falando muito do Monte das Oliveiras, que era um dos lugares preferidos que Jesus tinha para orar e ter intimidade com o Espírito Santo. E aqui Jesus está falando, olha, entra no teu quarto. O quarto simboliza um lugar. Tem um lugar. E ele está falando, olha, entra no teu quarto, fecha a porta. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, tenha um tempo. Tenha um tempo. Fechar a porta quer dizer, esqueça quem está do lado de fora. Não deixe o que está do lado de fora atrapalhar o seu momento de oração e de intimidade com o Espírito Santo. Ele está falando aqui, ó, tem que ser você sozinho. Ei, tem que ser você sozinho. Entra no teu quarto, fecha a porta. Você sozinho, a sós, com o Espírito Santo de Deus. E aí ele fala, olha só, orarás ao teu Pai que está em secreto. Isso aqui é importante. Tem um lugar secreto que você tem que entrar. Tem um lugar secreto que você deve acessar. Onde é esse lugar secreto, irmão? Esse lugar secreto é o lugar da intimidade. Esse lugar secreto é o lugar das profundezas do teu espírito. É onde o Espírito Santo de Deus está. Você tem que acessar esse lugar. E aí ele está falando uma coisa que eu quero abrir os seus olhos agora. Ele está falando de teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Jesus está mandando a gente orar. Jesus está mandando a gente ter um lugar para a gente ter intimidade com Ele. Jesus está falando para a gente deixar todas as pessoas do lado de fora. Jesus não está falando que Deus ouve a sua oração. Olha que interessante. Ele não está falando que Deus ouve a sua oração. Que ele está falando que Deus te. O que está escrito aí no versículo? Olha aí. Que o teu Pai que está em secreto te vê. O teu Pai te vê em secreto. Qual foi a última vez que Deus te viu num lugar fechado, sozinho, para ter intimidade com Ele? Qual foi a última vez que o Senhor viu você sozinho na intimidade com Ele? E o que
acontece quando você tem um lugar, um momento e uma hora para ter intimidade com o Espírito Santo? A Bíblia está falando que Deus te vê e Deus faz mais uma coisa. Deus te recompensa. Deus te recompensa. Todas as vezes que você se fecha no lugar para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus, você vai ser recompensado por isso. Talvez por isso que tem orações que você tem feito e ainda não tem recebido, porque está faltando a intimidade, está faltando o seu lugar secreto, está faltando o seu tempo a sós com o Espírito Santo. Muitas vezes você não precisa orar. Olha o que eu falei. No seu tempo de intimidade não é só orar. O seu tempo de intimidade é também parar para ouvir o Espírito Santo falar com você. No seu tempo de intimidade, muitas vezes você vai ter que ficar em silêncio. Na prática, presta atenção no que eu vou falar, guarda aí, pega essa chave aqui. Na prática da sua intimidade com o Espírito Santo, uma boa parte desse tempo você vai ficar somente em silêncio. Você pode orar, tem o tempo de oração, mas tem que ter o tempo também em que você vai parar, ficar em silêncio e aguardar o Espírito Santo falar com você. Talvez tem muitos aqui que nunca ouviu falar disso, mas isso é Bíblia, isso é a palavra. Deus conhece você pelo teu nome, meu irmão, minha irmã. Deus não conhece você por placa de igreja. Deus fez você único. Olha para o seu irmão e fala: você é único, não tem ninguém igual a você nessa terra. Por isso que o Espírito Santo quer se mostrar, se revelar a você, quer ter um tempo de intimidade com você, porque não tem outro nessa terra igual a você. Você é amado, você é amada do Senhor. Amém. Ele se importa com você, Ele se importa tanto com você que mora dentro de você e quer ter tempo de intimidade com você. Então você precisa parar, ter um tempo parado. Semana que vem eu vou contar algumas experiências que eu tenho no meu momento de secreto, no meu momento de intimidade com o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, já adiantar aqui para você. Esse momento de intimidade vai ser o momento que você vai mais ter experiências com Deus. Eu falo por experiência própria. O lugar que eu mais tenho experiências poderosas e marcantes com Deus na minha vida é no meu tempo de intimidade, é no meu tempo a sós com Ele. Pode vir o maior homem de Deus que existe na face da terra chegar em mim e falar assim: ó, para com isso que nós descobrimos que Deus não existe. Vamos parar com religião porque eu descobri que Deus não existe. Isso não vai mudar nada na minha vida. Pode a ciência tentar provar que Deus não existe, não vai mudar nada na minha vida. Você sabe por quê? Porque não é pela ciência, não é pelo que os outros falam que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, que eu creio no Espírito Santo. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho experiências com Ele. Eu sei quem Ele é, não porque os outros falam, mas pelas experiências particulares e íntimas que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa ter. É isso que você precisa aprender. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, nada abala a sua fé. Eu vou repetir. Quando você tem experiências com o Espírito Santo, nada abala a sua fé. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, nada no mundo te atrai mais do que Ele. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, você não vai flertar mais com o pecado.
Quando você tem experiência com o Espírito Santo, você não vai viver desanimado. Quando você tem experiências com o Espírito Santo de Deus, você vai a cada dia mais avançar na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fica de pé agora, em nome de Jesus. Em 2025 é ano de renovo. Deus quer levar você esse ano para um novo nível. Ei, Deus quer levar você nesse ano de 2025 para um novo nível de intimidade com Ele. Deus quer levar você a ouvir a voz dEle. Deus quer levar você, e o Espírito Santo quer guiar você, direcionar você, levar você a conquistar coisas que você ainda não conquistou. Levar você a desfrutar de coisas que você ainda não desfrutou. Levar você a conhecer e aprender e ver e enxergar coisas que você ainda não conhece e não recebeu na sua vida. Quantos querem praticar a intimidade com o Espírito Santo de Deus a partir de hoje? O meu objetivo é que nesse tempo você seja conduzido a ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Meu objetivo é que você aprenda a orar e a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso vai facilitar a sua vida cristã. Quantos querem praticar isso nessa noite? Aleluia! Apaga as luzes, por favor. Primeira coisa que você tem que fazer. Vamos começar hoje? Amém. Vi poucos amém. Vamos começar hoje? Amém. Vamos começar a mudar a sua vida espiritual hoje? Vamos começar a ouvir a voz do Espírito Santo hoje? Quantos têm disposição para isso? Não sei, eu acho que o ouvido deve estar bem entupido. Estou ouvindo muitos irmãos, acho que os irmãos estão meio cansados. Os irmãos estão meio tristes. Parece que os irmãos estão meio sem fé nessa noite. Será que eu te abalei com essa palavra? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que o Espírito Santo habita dentro de você, que Ele é uma pessoa. Então, todas as vezes que você for orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça, volte-se para dentro de você, procure Ele dentro de você. Fale no seu espírito: sei que estás aqui, eu quero a tua presença na minha vida. E aqueles que querem, eles vão dizer: Espírito Santo, eu te desejo, manifesta-te a mim, eu tenho fome da tua presença, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero ser consumido pelo Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero agora intimidade com o Senhor. Você pode começar também uma oração, pedindo perdão para Ele por saber hoje que Ele habita dentro de você e que o seu relacionamento com Ele anda distante. Peça perdão para Ele, me perdoa, você Espírito. Me leva para a intimidade, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, me leva onde eu posso ter comunhão com o Senhor. Mas isso tem que ser algo do coração, não tem que ser algo mecânico, não tem que ser algo porque eu estou falando. Isso tem que ser um desejo que parte de você, que parte do seu coração. Tem que ser algo profundo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Espírito Santo para você nessa noite. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e poderosas que você nem imagina sobre a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta do coração, eu entrarei, cearei com ele, farei nele morada.
Espírito Santo agora. Agora nós vamos orar. Agora é um momento de você, de intimidade com o Espírito Santo. Se você crer, você vai ser tocado nessa noite aqui. Você já vai sair daqui sentindo algo diferente. Você vai sair daqui já sendo renovado, porque Ele vai te tocar nessa noite. O Espírito Santo já está agindo aqui em corações. O Espírito Santo já está tocando pessoas nessa noite. O Espírito Santo já começa a liberar algo novo sobre você. Há um renovo te esperando nessa noite. Abra sua boca agora e comece a orar. É você e o Espírito Santo.